Esse vídeo é para você que tem o costume de utilizar o "em nome de Jesus" ao final das suas orações ou insistentemente em tudo que você for fazer. Então tome cuidado para não acabar declarando "em nome de Jesus" aleatoriamente, porque isso pode ser mentira. E eu vou te explicar melhor nesse vídeo por quê. Motivado por uma leitura que eu fiz de uma palavra de Jesus que fica lá em João 14, lá no verso 13, está escrito assim: "E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." E como eu interpretava esse texto? Eu pensava que, se Jesus disse para eu pedir em nome dele, então basta eu colocar a assinatura dele ao final do meu pedido para o Pai Celestial, que aí ele vai me abençoar e vai fazer o que eu quiser. E teve um dia que eu encontrei uma senhora em que a gente estava ministrando a palavra num parque aqui na região da Grande São Paulo. Então eu decidi orar pela cura dela e eu me apeguei a essa palavra. Então, se eu pedir no nome de Jesus, então Deus vai me atender e ali, então ela vai ser curada da diabetes que ela tinha. Eu me lembro que naquele dia eu impus as minhas mãos, chamei todo mundo para orar junto e oramos e não aconteceu nada. Eu sei que você está acostumado a encontrar vídeos aí na internet que dão testemunhos de casos bem-sucedidos, mas aqui nesse canal não funciona necessariamente assim. Até porque os testemunhos que a gente vê os apóstolos darem no primeiro século se davam muito mais com relação às perseguições e dificuldades que eles tinham do que com as bênçãos que eles tinham recebido. E aí eu vou explicar para você, irmão, por que essa interpretação de que a gente coloca a assinatura de Jesus ao final de um pedido, então isso faz com que Deus automaticamente tenha que cumprir com a palavra dele, então ele vai me abençoar com aquilo que eu pedir? Será que funciona assim mesmo? E aí é que a gente tem que prestar atenção no que Jesus disse: se vocês pedirem alguma coisa em meu nome. Então, por exemplo, quando Jesus enviou os discípulos dele para Israel, ele disse para ir a todas as cidades, povoados, e anunciar o reino de Deus. Se eles anunciarem o reino de Deus, como que Deus colaboraria por meio de sinais? Jesus disse para eles para que impusessem a mão sobre os enfermos para que eles fossem curados, e também poderiam expulsar demônios. Então, quer dizer, Jesus enviou os discípulos para curar e expulsar demônios, para facilitar a pregação da boa notícia do reino dos céus. Aí pensa comigo, meu irmão, se Jesus mandou a gente expulsar demônios, então eu posso expulsar um demônio em nome dele. Então eu posso, por exemplo, dizer: em nome de Jesus que me enviou aqui, então eu expulso esse demônio. Ou, por exemplo, eu ainda poderia dizer que no nome de Jesus eu batizo você, porque ele me enviou, ou nos enviou, ou enviou todos aqueles que são capazes de ouvir a voz dele. Por exemplo, no texto de Mateus 28, do 19 ao 20, em que as pessoas indo para as nações fizessem discípulos de Jesus, fizessem discípulos de Jesus que são capazes de ouvir e praticar as palavras dele. Pessoas que vão decidir também ser batizadas. E por isso que quando uma pessoa é batizada, ela é batizada em nome de Jesus, porque foi Jesus que mandou os discípulos para batizar. Então a gente não batiza uma pessoa porque eu decidi batizar. A gente batiza uma pessoa porque Jesus me mandou batizar. Assim como foi ele que enviou os discípulos para expulsar os demônios ali pelas cidades de Israel. E aí eu quero que você entenda a confusão que a gente vê sendo pregada por aí. Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo de um cara falando que tudo que você pedir, então em nome de Jesus, ele vai cumprir. E era um missionário, um canal de um missionário falando isso aí. Mas isso não faz o menor sentido, porque, por exemplo, imagina se eu pedisse para Deus para que o meu governante, sei lá, seja ele de direita ou de esquerda, ele seja eleito. Eu vou pedir que o meu time de futebol do coração ganhe um campeonato. Aí o outro cara vai pedir para ganhar um carro. Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente pedir em nome de Jesus, então ele é obrigado a fazer e obedecer aos nossos caprichos. Você acha mesmo que é isso que Jesus ensinou nesse texto? E eu peguei o exemplo da política partidária justamente por causa disso, porque tem gente que vai pedir a favor de um tipo de político e outra pessoa vai pedir em favor de outro. E aí Deus então é obrigado a responder os dois. Como é que ele vai responder os dois? E é por isso que você precisa entender, meu irmão,
que pedirem em nome de Jesus envolve um envio. O que Jesus te enviou a pedir? Você vai pedir por alguma coisa que ele disse para você pedir. Porque se você não pedir segundo a vontade dele, e sim segundo a sua vontade, então a maneira correta de fazer a sua oração deveria ser: Pai, eu te peço isso e aquilo em meu próprio nome. E não dizer que foi Jesus que pediu para você pedir. E tem um outro texto interessante que fica aqui em Mateus 21, verso 22, em que Jesus diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Essa palavra é bem interessante porque ela tem uma interpretação literal que é assim: se você realmente acreditar, tiver um pensamento positivo quando você pedir, ou se você confiar que Deus é misericordioso e que Ele te ouve, então isso automaticamente vai fazer com que você receba. Basta que você peça, então você sempre vai ser respondido pelo Pai. Mas por que essa interpretação também é perigosa, meu irmão? Porque muitas vezes a gente pede as coisas, mas pede mal, e aí a gente não é respondido. Você concorda comigo que isso é o que mais acontece, na verdade? E é por isso que uma possibilidade de interpretação desse verbo crer, que vem do grego pisteuo, na verdade, esse crer pode significar alguma coisa relacionada com confiar ou ainda ser fiel. Quer dizer, se eu pedir algo em oração e for fiel a Deus, então eu vou ser respondido. Porque se eu for fiel a Deus e realmente crer no reino dele, na vontade dele, se eu realmente buscar ele de todo o meu coração, se todos os planos dele, na verdade, se tornarem também os meus planos, os meus projetos, é claro que quando eu for fazer uma oração, eu vou acabar pedindo por alguma coisa que Deus quer que seja feita, e não que eu isoladamente queira. Tá captando aqui a mensagem, irmão? Eu estou querendo te dizer que o crer, nesse sentido, significa ser fiel. Então, se eu sou fiel a Deus, isso significa que eu vou buscar alinhar a minha mente, o meu coração à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que eu pedir em nome de Jesus, de acordo com a mente e o coração do nosso Pai Celestial, isso vai ser feito. E por que então Jesus está vinculando a oração para que Deus possa fazer alguma coisa? Por que ele precisa da nossa oração? E uma maneira de interpretar essa necessidade de orar é que o nosso Pai Celestial, ele aguarda pela manifestação dos filhos dele, para que então ele, em família, venha executar os seus planos, porque ele não quer agir sozinho, ele quer agir junto com você, comigo, com cada um que se reconhece como filho dele. Mas cada um de nós tem que buscar qual é a vontade dele e não a nossa, porque senão seria mais coerente, seria mais honesto dizer assim: Pai, eu te peço essas coisas todas, não porque o Senhor mandou, é porque eu estou querendo mesmo. Então eu estou pedindo isso em meu próprio nome. Então, em nome de Koba, por favor, atenda meu pedido. Um outro texto em que aparece o pedir em meu nome fica lá em João 16, verso 23, dizendo assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Então quer dizer, você precisa pedir algo que você sabe que Jesus também pediria, porque isso é a vida de um discípulo de Jesus. E Jesus está dizendo aqui essas palavras para os discípulos dele, pessoas que estão buscando ouvir e praticar aquilo que ele ensinou. Então não faz sentido a gente querer aplicar esse princípio do pedir em nome de Jesus se nem sequer eu me tornei um discípulo de Jesus. Eu nem sequer conheço as palavras dele, muito menos pratico o que ele diz. Eu não sei qual é o interesse de Jesus, eu não sei o que ele quer. Como é que eu posso pedir alguma coisa em nome de Jesus se eu nem o conheço? Eu sei que essa palavra pode acabar entrando em contradição com aquilo que você vê sendo pregado por aí, mas a verdade é que a primeira vez que eu vi um irmão compartilhar a respeito desse assunto foi o Fernando Didi, que eu não sei se você conhece já o canal dele, que ele já gravou um vídeo sobre esse assunto há uns anos atrás. Então dá uma espiadinha lá no canal dele se você quiser saber mais sobre esse assunto e sobre o que Jesus falou sobre fazer alguma coisa em nome dele. Então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo do canal Jesus é o Canal e a gente se vê nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!